Olá! Nesses últimos dias, uma cena impactou a população brasileira. Numa festa de carnaval, uma das alegorias foi uma suposta luta entre o diabo e Jesus. O diabo vencendo Jesus. É certo que a escola disse que não era Jesus ali, era um outro personagem, era um Santo Antão. Mas a vestimenta, a característica, com certeza dava uma conotação de que ali era Jesus. E o negócio começou a se expandir pela internet, a ponto de acusarem de que Jesus de fato foi derrotado pelo diabo em um momento da história. Será que é isso mesmo? Existe algum momento em que o diabo derrotou Jesus Cristo? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, ao vivo, transmitido também pelo Facebook e em todas as TVs espalhadas pelo nosso país, TVs por assinatura, parabólicas. Em qualquer lugar você pode encontrar a TV Novo Tempo e acompanhar toda a nossa programação. E aqui Na Mira da Verdade, como eu sempre digo, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das redes de rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Seja muito bem-vindo, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas, que você tem as suas respostas baseadas na Palavra de Deus. E quem está na mira para dar a sua resposta é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Satisfação estarmos juntos aqui novamente com o nosso telespectador, com o nosso ouvinte. Eu acabei de me lembrar que eu tinha um recadinho na minha carteira para mandar um abraço, mas eu lembro de uma das pessoas, que é a Dona Emília, que mora em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Eu não me lembro agora o nome da pessoa. Ah, o conterrâneo aí. Conterrânea. Da pessoa que mora com ela, que cuida dela. Depois eu vou me lembrar do seu nome, eu lhe mando um abraço novamente. Mas a Dona Emília, uma pessoa muito importante na minha vida, porque ela, quando eu comecei a seguir a Cristo, eu comecei a dar muitos estudos bíblicos, né? E a Dona Emília, o esposo dela, que hoje descansa em Cristo, o seu Arno, ele sempre me incentivava a dar estudos bíblicos, sempre me dava um lanchinho no fim da tarde, quando voltava dos estudos com muita fome. Ela é mãe do pastor Cléo Fortes, um abraço também para o pastor Cléo Fortes, Dona Vasni, os meninos, né? E é uma honra poder mandar esse abraço para a Dona Emília. Ela foi muito importante, usada por Deus para que eu estivesse no Novo Tempo hoje, né? Então, receba, Dona Emília, o meu abraço, que Papai do Céu continue cuidando da senhora, lhe dando saúde, forças, e que Ele a recompense por tudo aquilo de bom que a senhora fez, né, e tem feito pelas pessoas. Muito bem, professor, muito bem. A gente começa o nosso programa agradecendo a você, nosso telespectador, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. É um prazer muito grande estar aqui abrindo a Bíblia, junto com o meu parceiro, professor Leandro Quadros, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Não importa a sua denominação religiosa, não importa o seu credo, o que nós fazemos aqui é juntos estudar o que o livro sagrado tem para nos dizer. As dúvidas que todos nós podemos nos deparar com algum trecho da Palavra de Deus, algum episódio que realmente nos chama a atenção e a gente não sabe exatamente o que talvez esteja querendo dizer o texto, mas aqui a gente consegue te ajudar dando as respostas baseando-se na Bíblia. Então, não tenha preconceitos. Muito obrigado a todos vocês que assistem o nosso programa, que fazem esse programa acontecer. Afinal de contas, são as suas dúvidas, são as suas perguntas, os seus questionamentos que fazem o programa acontecer. Muito obrigado. Nós abrimos o programa falando desse episódio que aconteceu no Carnaval. Aqui no nosso país, você que assiste a gente em outro lugar através da internet, o Carnaval é uma festa muito grande aqui no país e
é uma das maiores festas, é considerada a maior festa do mundo. Enfim, e existem vários momentos, alegorias, uma sociedade toda envolvida, enfim. E neste ano, uma das escolas de samba, uma dessas agremiações, apresentou uma alegoria onde supostamente o diabo estava arrastando um personagem que aparenta ser Jesus, vencendo ele com seu tridente. E isso trouxe muito burburinho na internet, muitas informações, muitas mensagens negativas, e isso acabou sendo a conversa do momento. Professor Leandro Quadros, a gente aproveitando isso que aconteceu, será que a gente pode ver na Bíblia algum momento em que o diabo, por um momento, vence Jesus? Existe isso na Bíblia? O diabo, em algum momento, venceu Jesus Cristo aqui na Terra? A resposta a essa pergunta depende da perspectiva pela qual nós olhamos. E essa perspectiva que eu vou apresentar vai nos mostrar que realmente aquela escola de samba vacilou em fazer aquilo, né? Primeiro porque existem no país muitos cristãos e nós devemos respeitar uns aos outros, especialmente a liberdade de crença ou a liberdade de descrença. E o meu direito, ele termina onde começa o direito do outro. Então, não existe justificativa, não é, para fazer esse tipo de encenação, considerando... Embora eles afirmem que, na verdade, o personagem ali não era Jesus. Mesmo né? assim... Mas mesmo a forma como estava caracterizado, realmente aparenta isso. Aparenta ser, e mesmo que fosse um santo, é um desrespeito para com os católicos, né? Então, o meu direito termina onde começa o de outro. Então, se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar os outros. Esse é o mínimo que se espera de um cidadão. Agora, a perspectiva quanto a Jesus ter em algum momento sido derrotado ou não por Satanás depende da perspectiva. Aos olhos do diabo, na mente do diabo, quando ele mata Jesus na cruz, ele venceu. Isso é da perspectiva do diabo. Agora, da perspectiva de Deus, a cruz foi um instrumento de vitória. Então depende de qual perspectiva estamos olhando. Se uma pessoa olha da perspectiva de Satanás, então ela vê a cruz como sendo o momento da derrota de Cristo. Se ela olha da perspectiva de Deus, ela vê a cruz como um instrumento de vitória de Cristo. E eu vou mostrar o porquê. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos. Em João 19, verso 30, quando Cristo morre pelo ser humano, no momento que ele expira, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esta palavra está consumado, no grego, a palavra tetelestai, significa que na cruz, Cristo consumou, ele pagou a dívida do ser humano e que o plano de salvação se tornou totalmente possível para o ser humano. Ou seja, ele venceu. Ele venceu. Não vejo aqui nem de perto uma derrota. Isso aqui na cruz, ó, está consumado. E quando ele rende o Espírito, ele consuma a salvação em favor do ser humano. Outro texto interessante, e aqui vai diretamente contra, né, aquela encenação, aqui como resultado de Cristo ter dito tetelestai, ou seja, está consumado, Colossenses 2, até vou ler aqui na outra tradução, na NVT, Colossenses 2, 14 e 15 diz o seguinte: como resultado daquilo, o que aconteceu? Ó? Vamos ler a partir do verso 13, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo. Olha só, a cruz é um instrumento de vitória e de vida, pois perdoou os nossos pecados. Ou seja, quando Cristo morre na cruz sem merecer, ele tem um direito legal de transferir a sua justiça para o pecador, né? Então, o pecador, na verdade, ele recebe vitória, né? Na verdade, Cristo venceu porque com a cruz, mesmo que ele tenha sofrido, ele adquire o direito legal de perdoar os pecadores. E segue adiante, ó. Ele cancelou o registro de acusações contra nós.
A lei podia nos acusar, não é? Removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Ou seja, Paulo apresenta a cruz como sendo o momento em que Cristo nos dá vida, pela vida dele, pela ressurreição dele, né? A morte e ressurreição de Cristo garante a nossa vida eterna quando temos fé em Cristo. Com a cruz, Cristo garante os nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, cancela o nosso débito para com Deus e diz no verso 15 que ele desarma, né, as autoridades espirituais e as envergonha publicamente por meio da cruz. Então, totalmente ao contrário, né, daquela encenação, na verdade, a cruz trouxe derrota para Satanás, porque tornou público o caráter maligno de Satanás e o amor eterno de Deus em morrer pelo pecador. Então, definitivamente, a cruz é um instrumento de vitória e, infelizmente, aquele pessoal que fez aquela encenação deu um baita de um bola fora. Ok, professor. E a gente aproveitando aqui, eu queria dizer para você, as perguntas que estão chegando, eu queria dizer para você que você pode mandar sua pergunta para a gente através do nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Aqui no Instagram, até dando uma continuidade disso, a gente pode ver aqui a pergunta do Leone Souza. A pergunta dele, professor, é a seguinte: tem uma pergunta, por que Deus entregou o seu Filho Jesus pela humanidade, sendo que Deus criou a humanidade? Não era só ele pegar de volta? Resumindo, por que pagar algo que já era seu? Boa pergunta. Na verdade, o que aconteceu? Quando o ser humano pecou, o ser humano, óbvio, continua pertencendo a Deus, porém, Satanás, ao vencer Adão e Eva no Jardim do Éden, ele se torna o príncipe deste mundo, ele sequestra este mundo. E além disso, o ser humano fica em débito para com Deus. Vou lhe explicar. João 12, 31, Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, quando Adão e Eva cedem às tentações de Satanás, eles se afastam de Deus e cedem o domínio do mundo a Satanás. Então Satanás se torna o príncipe deste mundo. Além disso, Romanos 6,23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Qualquer pecador merece a morte. De acordo com a lei de Deus, a vida eterna é condicional à obediência. Deus tem que ter um direito legal para perdoar o pecador. Deus não pode mudar a sua lei. Se Deus pudesse mudar a sua lei, o universo seria uma bagunça. Então Deus tinha que mostrar para o universo que ele é justo e ao mesmo tempo que ele é amoroso. E a morte de Cristo na cruz resolve esse dilema. Mostra o amor de Deus em morrer pelo pecador, mesmo sem o pecador merecer, e mostra a justiça de Deus em punir o pecado nele mesmo, mas o pecado não fica sem punição. Ele prefere punir nele mesmo ao invés de punir no ser humano e o ser humano permanecer morto para sempre. Então nós não podemos pertencer a Deus, meu amigo que fez essa pergunta, só pela criação. A partir do momento que nós pecamos, Satanás se torna o príncipe deste mundo e somos destinados à morte eterna. Então Deus teve que fazer com que pertencêssemos a Ele novamente, só que agora também pela redenção. Então você precisa entender que os aspectos do plano de salvação, né? Entender o plano de salvação em seus aspectos mais amplos, e aí você vai ter, obviamente, a resposta à sua pergunta. Muito bem, essa aqui chegou pelo nosso SMS, deixa eu ver se tem o nome aqui da pessoa, não tem. Sim, tem sim, Moniz de Toledo, no Paraná. Ele diz o seguinte: me ajude, aprendi com vocês sobre a volta de Jesus, milênio e outras coisas mais. Mas ganhei uns livros da Assembleia de Deus com os mesmos assuntos.
e vejo uma grande diferença. E agora? Me ajude. Eu imagino aí que ele está vendo as dúvidas que ele talvez possa ter aí, professor, é com respeito à volta de Jesus, à grande tribulação, a questão da salvação depois da vinda de Jesus, né, na questão do milênio. Daria para você dar uma explicada sucinta sobre arrebatamento, volta de Jesus, milênio? Vamos lá. Veja, amigo internauta, amigo telespectador, é muito importante que você avalie as duas posições com a Bíblia em mãos. E eu vou lhe dar uma dica. Você pega a posição, né, que nós lhe apresentamos, os textos bíblicos, e pega a posição dos irmãos da Assembleia de Deus, que são irmãos filhos de Deus sinceros, né, que buscam a Jesus, só que em relação à doutrina da volta de Cristo estão realmente equivocados, que a Bíblia não ensina o arrebatamento secreto. Então, mas você pega as duas posições, abre o texto bíblico e em oração diz assim: Senhor, ajuda-me a ler a Bíblia e a entender o que o autor original realmente está querendo dizer. E aí você vai perceber que a interpretação do autor original está em harmonia com aquilo que nós estamos ensinando. Exemplo, a vez que o momento em que aparece a palavra arrebatamento na Bíblia, você vê claramente que está num contexto que envolve visibilidade. Não existe arrebatamento secreto no texto bíblico, isso é inviável. Tá? Então, quando você lê 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, veja em que contexto se encontra a palavra arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, preste atenção, aqui existe uma trombeta. Trombeta indica um evento audível. Né? Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui já indica um evento visível. A Bíblia não ensina que a ressurreição dos justos será secreta. Né? Obviamente que pessoas se levantando do sepulcro, ressuscitadas, com corpos transformados, isso envolve, é um evento que é visível. Tá? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que o arrebatamento dos vivos ocorre em que contexto? Num contexto audível, porque a volta de Cristo é acompanhada de trombeta, e num contexto de visibilidade, porque ocorre a ressurreição dos mortos. E um outro detalhe, esse texto não mostra a igreja sendo arrebatada secretamente primeiro. Mostra, sim, a igreja sendo arrebatada juntamente com os mortos ressuscitados. Então veja, se você ler o texto atentamente, permitindo que o autor original apresente a sua ideia, você já descarta só nesses 2 versos a doutrina do arrebatamento secreto. E, juntando alguns outros textos que eu vou lhe dar agora, juntando João 14, 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 2 e 3, Apocalipse 20, 1 a 10, nós concluímos o seguinte: a volta de Cristo será um evento visível, audível. Só depois da volta de Cristo se inaugura o milênio, e o milênio será no céu e não na terra. Então, em resumo, é isso. Pega esses textos que eu lhe disse, reestuda-os, estuda em oração, e ao você aprender bem esse assunto, você vai poder ensinar os irmãos, não é, que pensam diferente, para que fiquem de acordo com aquilo que o texto bíblico ensina. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui uma pergunta bem interessante. Uma pergunta boa para você responder, professor. Quem veio pelo nosso Facebook, eu queria dizer para você, nós tivemos um problema com o sinal da operadora aqui no estúdio. Eu estou sem sinal do SMS. Então, se você quiser direcionar suas perguntas para o nosso Facebook e também o Instagram, você tem os videozinhos lá onde você pode mandar a sua pergunta para a gente ou ali nos comentários do
da transmissão ao vivo no Facebook, tá bom? Mande a sua pergunta e também no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Essa aqui chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Rodrigo Júnior, e ele pergunta o seguinte, professor, até pede pra gente pescar a pergunta dele. Por favor, pesca a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, meu irmão. Ele diz o seguinte: nós cremos que o dia escatológico da expiação começou em 1844, mas em Hebreus, capítulo 13, dos versos 11 até o 13, dá a entender que o dia da expiação também foi realizado na cruz. Me tirem essa dúvida, por favor. Bom, só para a gente contextualizar, né, professor? O dia da expiação era um dia no ano em que o santuário era purificado. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia expiação dos pecados para o povo, pelo povo. Agora, aqui em Hebreus, ele vem citando isso. Olha só o que diz Hebreus capítulo 13, versos 11 até o 13. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, Santo dos Santos. Isso é uma referência ao dia da expiação, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para com o seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Então faz uma alusão ao dia da expiação. E como a gente tem apresentado aqui no programa que, biblicamente, de acordo com Daniel, o dia da expiação, supostamente, historicamente, começa em 1844, como entender o trecho de Hebreus 13, a partir do verso 11? É o seguinte, nós temos que entender, amigo telespectador e ouvinte, que a expiação, ela tem fases, né? A expiação não envolve só o momento cruz. Você percebe, por exemplo, em todo o ritual do santuário do antigo Israel, que eles tinham uma primeira parte da expiação, do perdão dos pecados, quando o cordeiro morria, e a outra parte da expiação é quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário uma vez ao ano, né, para limpar aquele recinto, que aquilo simbolizava a limpeza dos pecados do povo que estavam dentro do santuário, então aquilo fazia a purificação do santuário. Então nós podemos, pegando esse ritual do antigo Israel, entender o seguinte, que na cruz, Cristo proveu toda a expiação para os nossos pecados, só que agora ele aplica, né, os benefícios dessa expiação na nossa vida. Então nós temos que diferenciar expiação provida de expiação aplicada. Se você entender esses dois conceitos, você vai resolver o aparente problema. Na cruz, como fala Hebreus, Cristo proveu, obviamente, a expiação pelos nossos pecados. Só que agora existe a expiação aplicada. Ele continua aplicando os benefícios da cruz na nossa vida, porque Hebreus 8:2 diz que ele é o quê? Sumo sacerdote. E tem um ministério no santuário celestial. Se a expiação fosse apenas provida na cruz e não aplicada, então não tinha necessidade dele ser sumo sacerdote. Então, se ele é sumo sacerdote, isso significa que além de a expiação ter sido provida na cruz, agora ela é aplicada na nossa vida pelos méritos do seu sacrifício e pelo seu sumo sacerdócio. O que vai lhe ajudar a se aprofundar neste conceito de expiação provida e de expiação aplicada é o livro Questões sobre Doutrina. Ali, o livro Questões sobre Doutrina aborda muitas coisas e tem um capítulo em que ele aborda essa diferença entre expiação provida e aplicada. Então, se você desejar, eu recomendo, né? Se você deseja se aprofundar no assunto, que você leia este trecho do Questões sobre Doutrina, né? Você pode adquirir este livro com a Casa Publicadora Brasileira. Aqui no nosso GC, você vai poder ver o endereço, o sítio web da editora. Para quem está nos ouvindo no rádio, cpb.com.br. C de casa, P de Paulo, B de bola, .com.br, o telefone 0800 979 0606. Muito bom, professor, muito bom. Mais uma pergunta aqui, nosso tempo está correndo aqui. Eu tenho um tempinho ainda de colocar mais uma pergunta. Essa pergunta quem mandou foi a Larissa
Ela diz o seguinte: queridos irmãos, Tito e professor Leandro Quadros, graças a Deus que vocês usaram o programa Na Mira da Verdade para pregar o Evangelho. E hoje minha mãe e eu somos adventistas e aguardamos o breve retorno do nosso Senhor Jesus. Gostaríamos muito de conhecê-los. Quem sabe a qualquer momento você pode vir aqui a Novo Tempo, queridas. A pergunta dela é o seguinte: coloca a nossa pergunta, por favor. Uma pessoa que foi ruim a vida toda, mas teve Alzheimer no final da vida e não se lembra de mais nada do que fez, Deus pode perdoar e salvar essa pessoa? Veja, todo perdão, de acordo com a Bíblia, envolve arrependimento e aceitação do sacrifício substitutivo de Cristo, né? Então, sem isso, a pessoa não tem como receber o perdão de Deus. Agora, nós não temos como avaliar e julgar até que ponto uma pessoa assim, neste caso, pode ou não receber o perdão de Deus. Porque Deus é o criador da mente humana. Ele pode encontrar maneiras de se comunicar com esta pessoa, né? E nós não sabemos como, né? A mente humana é muito complexa. Nós não sabemos até que ponto uma pessoa com Alzheimer pode ou não dizer um sim para Jesus. Então, nós temos que ter a esperança. Nós não temos a resposta para essa pergunta porque nós não temos conhecimento, não é? Do grau de dificuldade que o Alzheimer causa na mente de uma pessoa ao ponto de impedi-la de dizer um sim para Jesus. Não temos esse conhecimento, mas sabemos que onde nós não chegamos, o Espírito Santo chega. Muito bem, a próxima pergunta aqui, essa chegou pelo nosso blog e também chegou aqui pelo nosso Facebook. Toma uma aguinha aí, professor, que aí vai ficar bom. A questão é a seguinte: quem mandou foi o Everton Cavalcante de Sá, ele é de Malhada dos Bois, Sergipe. A pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber se posso relacionar Zacarias 13, os versos 8 e 9, com Apocalipse 12. Já ouvi pregadores argumentarem, até mesmo citando a senhora Ellen White, relatando que nós seres humanos fomos criados para suprir a falta da terça parte dos anjos que se rebelaram, mas nunca deram base bíblica para isso. Esse texto de Zacarias embasa esse argumento? Essa pergunta você vai ver daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e para você participar aqui do nosso programa, mande a sua pergunta pelo nosso SMS. Hoje aqui, infelizmente, a operadora está sem sinal, mas você pode mandar sempre pelo nosso SMS, o número é 12 98151 0101 ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. A pergunta que eu fiz aqui no bloco anterior, ela veio pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Quem mandou foi o Everton Cavalcante. E a pergunta dele é a seguinte: será que Zacarias 13, 8 e 9 dá base para dizer que a humanidade, Deus vai salvar apenas um terço da população para, quem sabe, ocupar aquela terça parte que foi expulsa do céu? A pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber se posso relacionar Zacarias 13 com Apocalipse 12. Já ouvi pregadores argumentarem isso, em relação aos seres humanos serem criados para suprir a falta da terça parte dos anjos que se rebelaram. Professor Leandro Quadros, não sei se você quer que eu leia aqui, de repente, Zacarias, onde está falando isso. Pode ler. Aí depois você pode ler Apocalipse. O texto de Zacarias 13, verso 8, é a seguinte:
Dos moradores da terra, 2/3 morrerão. Só 1/3 sobrará com vida. E estes que sobrarem, eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata, e eu os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Esse texto está falando aí que, supostamente, né, professor, que 2/3 da população do mundo morrerão. E isso, lá quando a gente vê em Apocalipse 12, quando fala no verso 4, ora, a cauda ele arrastou do céu a 1/3 das estrelas, é uma referência aos anjos caídos, não é isso, professor? Em Apocalipse, sim. Agora, será que Zacarias está dando base para essa argumentação de que Deus criou a humanidade para suprir essa falta dos anjos no céu? Isso é uma forma irresponsável de estudar o texto bíblico, né? Pessoa que faz uma relação dessa, ela está viajando na maionese, tá? Porque Apocalipse 12:4 fala de anjos e Zacarias 3:8 e 9 fala de pessoas. Então a relação não é nenhuma. Não, mas o que eles querem afirmar é que Deus criou a humanidade para suprir essa falta desses anjos no céu. Não, eu vou explicar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não posso pegar um termo, por exemplo, em Zacarias 13 aparece a 1/3 parte. Apocalipse 12 aparece também a palavra 1/3 parte. Eu não posso fazer uma análise do texto apenas terminológica, diríamos assim, com termos. Eu tenho que ver a relação temática entre os capítulos, né? Então, Zacarias 13 fala de 2/3 da humanidade. Apocalipse 12:4 fala 1/3 das estrelas do céu que representam anjos. Então, não há relação temática entre Zacarias 13 e Apocalipse 12. Isso é uma regra básica de interpretação bíblica. Eu não sei como é que as pessoas viajam tanto na maionese. Outro detalhe interessante, quando você lê Zacarias 13, 8 e 9, quando fala de 2/3 sendo eliminados, mas a 1/3 parte restará nela, aqui no contexto está falando o seguinte, que viria um juízo sobre Israel tão severo da parte de Deus, mas que mesmo assim restaria um remanescente que permaneceria vivo por ser fiel a Deus. E Jesus, quando você lê Mateus, capítulo 27, você vê que Jesus, quando existe aqui no início, no verso 7, quando fala que a espada feriu o pastor e as ovelhas ficaram dispersas, Cristo aplica esse texto a ele mesmo. Quando ele foi ferido, seus discípulos ficaram dispersos, não sabiam o que fazer com a morte de Cristo. Então as pessoas têm que pararem de estudar a Bíblia de qualquer jeito, né? Não podemos fazer esse tipo de relação, se não existe relação temática ali entre Zacarias 3, 8 e 9 e Apocalipse 12:4. E outra coisa, esse tipo de estudo denigre, não é? Inclusive a pessoa de Ellen White. Ellen White nunca fez isso, né? Ellen White disse certa vez, em um dos seus comentários, num dos seus livros, que um dos motivos de Deus criar o ser humano foi para também suprir essa falta que haverá no céu. Mas Ellen White não está fazendo essa relação entre Zacarias 13 e Apocalipse 12, e ela nem diz que esse foi o único motivo. Já pensou se Ellen White ensinasse uma barbaridade dessas? Ou seja, Deus criou o ser humano só com um propósito egoísta? Ou seja, suprir alguém que está lá e não me criou porque me amava? Então as pessoas têm que pararem com esse tipo de coisa, porque senão acabam atrapalhando-nos de explicarmos aquilo que a Bíblia realmente ensina sobre o assunto. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do SMS, ainda não voltou o nosso sinal aqui ou melhor, mais uma perguntinha aqui do Facebook, ainda não voltou o nosso sinal do SMS. Quem mandou essa pergunta agora foi o Souza Matos. A pergunta é a seguinte, professor, ela é da Bahia, é o Josué Matos, ele mora na Bahia e ele gostaria de saber o que aquele jovem quis dizer quando esquartejou aquela concubina em 12 pedaços e espalhou por toda Israel. Essa é uma história macabra que tem na Bíblia aqui e que muitas vezes as pessoas não conseguem entender
esse episódio. Realmente isso aconteceu, isso está lá em Juízes, não é, professor? Se Isso não me engano, mesmo. acho que Juízes 19, você tem essa história falando desse episódio. Um homem esquartejou a sua mulher e espalhou por todo Israel. Ele queria dizer alguma coisa com isso, professor? Qual é o motivo desse relato na Bíblia? Para nós entendermos, precisamos ler os capítulos 19 e também o capítulo 20, que é longo, tem 48 versículos. Mas a leitura desses dois capítulos vai nos ajudar a entendermos o que aconteceu. Aqui nesse contexto do capítulo 19, este levita tinha uma concubina e ele foi até um local e lá homens perversos, né, estupraram na noite toda e ela acabou morrendo. E o que esse levita fez? É lógico, eles eram pessoas, você sabe que o israelita viveu muitos anos na escravidão egípcia. Então, obviamente que quem vive num regime de escravatura, ele perde a sensibilidade. E, obviamente, quando a sua concubina foi morta daquela forma, ele, com a perda da sensibilidade, ele criou uma estratégia bem macabra, realmente, para chamar a atenção do povo e chamá-los para pelejar e castigar aquela cidade onde haviam aqueles homens perversos. Aí o que ele fez? Já que ela morreu, ele cortou em pedaços e mandou cada pedaço para as 12 tribos de Israel. Eles ficaram doidos com aquilo, tanto que no verso 30 de Juízes 19 é dito assim, ó: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Ponderai nisso, considerai e falar. Ou seja, eles nunca tinham visto uma barbaridade daquelas. E aí eles foram, e obviamente, já aquilo chamou a atenção, eles foram entender que tipo de perversidade era aquela. Aí no capítulo 20 nós temos o esclarecimento. O levita conta todo o processo da maldade, do estupro contra a sua concubina, e ele conta que ele fez aquilo exatamente para chamar a atenção deles, para que eles castigassem os criminosos. E aí, no desenrolar da história, foi o que acabou acontecendo. Então, leia Levítico 19 e 20 e aí você vai pegar essa resposta. Muito bem, professor. Agora tem uma perguntinha capciosa aqui, meu amigo. Quero ver qual a explicação você vai dar aqui. A pergunta também veio pelo nosso Facebook. O pessoal que está assistindo aí ao vivo pelo Facebook, Jean Ross, é o nome dele aqui. A pergunta dele, ele é do Rio de Janeiro, e ele pergunta o seguinte, professor: eu gostaria de saber por que o autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 3 e 4, viu o altar de incenso no lugar santíssimo e não no lugar santo, que é o seu lugar original. Só para a gente contextualizar o nosso telespectador, lá no Velho Testamento, quando Deus pede para que o povo de Deus construa ali um tabernáculo, um templo, um santuário, no modelo que tinha no céu, Deus deu as características. São 3 compartimentos, o pátio, o santo e o santo dos santos, e tinha móveis, cada um no seu devido lugar. E aparentemente, a gente vendo Levíticos lá, onde tem a instrução sobre o santuário, no segundo compartimento no santo tinha o altar, tinha o lugar onde estava o incensário. Só que aqui em Hebreus está mostrando que esse incensário estava dentro do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E aí, professor, está errado aqui o que Hebreus está falando? Está certíssimo pelo seguinte, nós vamos entender aqui uma outra função deste altar aqui do incenso. Olha aqui no versículo 3, ó, fala, né? Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. E olha o verso 4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Não diz que o altar de ouro estava lá dentro, diz que ele pertencia. E por quê? Porque a fumaça do incenso que queimava no lugar santo ia para o lugar santíssimo, porque tinha uma função. Esta fumaça do incenso representava as orações, né, dos israelitas, e mesmo ele estando no lugar santo, ele tinha uma função de chegar até Deus no lugar santíssimo. Então, tecnicamente,
o altar do incenso está localizado, obviamente, no lugar santo, mas pertence também ao lugar santíssimo por causa desta função, levar este incenso até o lugar santíssimo. Então não é um erro, é só nós entendermos esta dupla função aqui do altar de incenso. Muito bem, já que a gente está falando aí de templo, né, de santuário, o Vitor Alberto aqui, ele quer perguntar o seguinte, professor, o que havia no Santíssimo do templo na época de Jesus, se a Arca da Aliança não havia sido encontrada? Se na época de Jesus tinha o santuário ainda, o templo ainda, no Santo dos Santos ali, no Santíssimo, o que tinha? Não tinha a Arca da Aliança ali, certo? Não, não tinha Arca da Aliança. Eu não tenho informações desses detalhes, não é, do culto no templo lá de Jerusalém até o ano 70, né? Nós temos a informação de queimava os sacrifícios, tinha todo aquele ritual. Agora, do que acontecia no lugar santíssimo, pelo menos do texto bíblico ou na história do que eu estudei, eu desconheço ainda. Então, o culto existia quase que de forma exata, mas não exata, porque realmente a Arca da Aliança provavelmente foi escondida, de acordo com a tradição, por Jeremias, não é? Na época da destruição do templo, na época da invasão no templo de Salomão. Agora, eu não teria informações para lhe dar, porque eu desconheço realmente essa informação à luz da Bíblia. Muito bem, professor, muito bem. São perguntas que não param de chegar aqui, o pessoal ligadinho com a gente. Obrigado. Embora hoje o SMS não esteja funcionando aqui, por falta de sinal da operadora, vamos ver uma outra pergunta que está aqui no nosso Facebook. A Isabelle Fontana, ela pergunta o seguinte: para que serve a árvore para a cura das nações que é mencionada em Apocalipse, já que no céu não vai haver doenças? De fato, nós vamos para o céu, teremos um corpo transformado, imortal, só que Apocalipse realmente fala que lá no céu tem uma árvore onde os seus frutos é para a cura das nações. Um fruto a cada um mês, dando 12 frutos. Por que isso, professor? Será que a vida eterna está relacionada com a árvore da vida? A gente só vai ter a vida eterna se participarmos do fruto da árvore da vida? Em Gênesis 3, 22 a 24, lemos Deus privando o ser humano da árvore da vida, porque ao ser humano pecar e se afastar de Deus, o ser humano se afasta da fonte de vida, consequentemente se afasta da árvore da vida, que era um símbolo da eternidade que Deus dava para o ser humano. Já no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, percebemos Deus restaurando, dando-nos novamente, dando à humanidade o acesso à árvore da vida. E ali no capítulo 22, verso 2 é dito, né, que as folhas da árvore são para a cura dos povos. Existem algumas interpretações para esse verso. No momento, a que eu achei mais adequada é a seguinte: a palavra cura, do grego terapeia, ela significa tanto curar, não é? Quanto manter a pessoa num estado de saúde, num estado saudável. Então, considerando Apocalipse 21:4, que diz que na eternidade não vai existir morte, nem luto, nem pranto, nem dor, a palavra cura, no capítulo 22, verso 4, teria esse significado, ou seja, o sentido de manutenção. Deus vai nos proporcionar o acesso da árvore da vida para manter a nossa eternidade, como o acesso à árvore da vida é um símbolo de que temos o pleno acesso a Deus. Então Deus colocará também, obviamente, nesta árvore, neste fruto, um antídoto, alguma coisa do poder dele, né, da criação dele, que vai nos manter nesse estado perpétuo de saúde e de eternidade. Muito bem, professor. Eu estou pegando aqui uma perguntinha muito interessante que chegou no SMS do programa passado. Eu peço permissão para colocar aqui uma pergunta do programa passado. Quem mandou essa pergunta aqui foi o Joelson Monteiro, ele é de Belém, no Pará. A pergunta dele é a seguinte: sabendo que Ismael é o pai da nação árabe que tem Alá como seu Deus, gostaria de saber se Alá é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Gosto muito do programa de vocês, é bastante esclarecedor. Parabéns e um bom dia. Professor, a gente sabe
que Abraão teve ali seu primeiro filho, Ismael, e depois foi até expulso ali do arraial deles, mas Deus disse que nunca o abandonaria. E a gente percebendo hoje na história, Ismael que saiu a nação árabe, que tem como Deus Alá. Esse Deus Alá é o mesmo Deus de Isaac, por exemplo, o outro filho de Abraão, o filho legítimo? Veja, os nossos queridos irmãos muçulmanos, eles buscam realmente a Deus, ao Deus verdadeiro, e isso é inegável, e nós temos que considerar esta sinceridade, não é? Este zelo que eles têm pelo Deus verdadeiro. Agora, o Deus muçulmano, ele não tem relação, diríamos assim, maiores relações com o Deus do cristianismo, porque o Deus do cristianismo é triuno, né? Nesse sentido, por exemplo, Alá, ele é um ser isolado, né? Se você ler, por exemplo, o Alcorão, você vai perceber que Alá é o único Deus, Jesus é um profeta, diríamos assim, ele não é Deus, e o Espírito Santo não é cogitado. Até, por exemplo, no Alcorão, uma das coisas, né, que você aprende é que é dever do muçulmano instruir os cristãos quanto à doutrina da Trindade, por não ser, diríamos assim, parte da revelação de Deus, não ser correta, né? Então você percebe que há diferenças. Há similitudes? Óbvio que há. Nós, cristãos e muçulmanos, buscam o mesmo Deus, isso não há dúvida nenhuma. Agora, se definirmos do ponto de vista conceitual e teológico, aí são diferentes realmente. Alá é um ser isolado, o Deus cristão é triuno, é composto por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que nós devemos fazer com essa informação não é ficar criticando, não é, os muçulmanos, pelo contrário, nós temos que ser pessoas sensatas, inteligentes e ajudarmos os irmãos muçulmanos a perceberem que a doutrina bíblica da Trindade não contradiz o monoteísmo bíblico, né? Porque pensa-se normalmente que crer na Trindade é ser politeísta, né? Crer em mais de um Deus. E não. Quando cremos na doutrina da Trindade bíblica, nós percebemos que existem três pessoas distintas, mas formam uma única divindade, porque essas três pessoas, mesmo sendo distintas, elas têm uma essência divina. Então não seriam três deuses, com essências diferentes, ou seja, um é mais poderoso do que o outro. Então, se levarmos ao irmão muçulmano esta compreensão, né, de que as três pessoas da Trindade têm a mesma essência e formam uma divindade, aí nós poderemos mostrar para eles que a nossa crença na Trindade bíblica ela não é contrária ao monoteísmo. Abraão era monoteísta, é óbvio. E só que a partir do momento a doutrina da Trindade foi sendo revelada gradativamente por Deus aos próprios descendentes de Abraão. Então, tenhamos tato para lidarmos com os irmãos muçulmanos, né? Você vê no Alcorão muita coisa boa, que você percebe total harmonia em relação com a Bíblia. Então temos que nos aproveitarmos destas coisas boas, né, para ensinarmos o cristianismo, para mostrarmos para eles que Jesus é mais do que um profeta. Ele é Deus encarnado. Muito bem, a próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Silvio Alves, ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 11, dos versos 27 ao 29, fala sobre a ceia. Gostaria de entender no original o que é indignamente. E mesmo o pastor local abençoando e perdoando toda a igreja, estão estes indignamente aptos a cearem ou ainda assim haverá condenação? Ali eu vou ler, peço permissão para a gente ler aqui na Nova Versão Transformadora, o que diz ali no capítulo 11, versos 27 a 29, diz assim: assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem
comem e bebem, julgamento contra si mesmos, julgando contra si mesmo. E aí, professor, no original você consegue dar alguma explicação aí sobre o que é ser indigno, que você não pode participar da ceia, você não pode participar do pão e do vinho? Aqui na leitura que o Tito fez para nós, o texto já está nos explicando o que é participar da ceia de forma indigna. Muitos irmãos pensam que participar da ceia de forma indigna é estar em pecado. Não é isso. A Santa Ceia não é para nenhum santinho que tem uma auréola sobre a cabeça. A Santa Ceia é para pecadores. Se participar da ceia de forma indigna fosse não estar, diríamos assim, em pecado, como que explicamos 1 João 1,8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Biblicamente não existe pessoa que não peque. Participar da ceia indignamente não é pecar. Participar da ceia indignamente é não examinar-se a si mesmo e não compreender o significado da cerimônia. Vou aqui reler os textos para você perceber aqui, ó. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora ele vai explicar como, ó. Examine-se, pois, ou seja, se você não quiser participar da ceia indignamente, examine-se. Pois o homem a si mesmo e assim como o pão e beba do cálice. Ou seja, você tem que examinar-se, ver o que na sua vida precisa melhorar, do que você precisa pedir perdão. E a ceia é o momento para isso. E aí continua. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, você participa da ceia indignamente quando não examina a si mesmo e quando participa de qualquer jeito sem saber o que você está fazendo. Ok? Então, esse é o contexto que nós devemos considerar. A ceia é para pecadores, né? Se você tem problemas a serem resolvidos, pecados a serem perdoados, a Santa Ceia é a cerimônia para você. Porque neste momento, ao você comer do pão e do suco da uva e participar da cerimônia do lava-pés, você está dizendo que crê e você está reforçando a sua fé no sacrifício substitutivo de Cristo. E é por isso que nós, na Igreja Adventista, o sétimo dia, temos a Santa Ceia como uma comunhão aberta. Ou seja, qualquer pessoa que reconhece que é pecadora, examina-se e que discerne o que está fazendo, ela pode participar conosco. Muito bem, professor. Nós chegamos ao fim do nosso programa, mas eu queria dizer que você tem a chance ainda de pedir o seu curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Entra lá no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, faça o seu cadastro e receba aí gratuitamente. Professor, obrigado mais uma vez aí pelas respostas apresentadas para a gente aqui. Tenho certeza que a gente sempre aprende mais, embora pode surgir uma pergunta ou outra que se repete, mas cada vez você tem dado uma resposta que vai ajudando a gente a entender o relato bíblico. A gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, que Deus abençoe a você, Tito, que Deus abençoe toda a nossa equipe aqui que fez esse programa acontecer. E lembre-se, amigo telespectador e ouvinte, que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas perguntas estão na mira da verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau!